Salve galera! Hoje eu vou falar um pouco sobre a notação BPMN e eu já vou usar o próprio Visage para mostrar para vocês como utilizar, né, esses elementos gráficos na notação. Quando você acessar aqui o ambiente virtual de aprendizagem, para cada curso você tem aqui uma aba arquivos, onde eu sempre vou disponibilizar aqui algum material de apoio, alguma ferramenta que você precisa fazer o download, né, para acompanhar o treinamento. Então aqui eu já estou disponibilizando um link para fazer o download do Visage e tem um PDF aqui com toda a anotação onde eu vou explicar de quais são os elementos gráficos que eu uso dependendo de cada cenário. Então é interessante que vocês façam, né, o download desse material, depois você faça uma leitura prévia dele. É um material relativamente pequeno e tudo que eu vou mostrar nessa aula já usando o Visage vai ser extraído daqui. Então, dentro da simbologia padrão do BPMN, eu tenho aí alguns símbolos, né, que envolve desde o conceito que nós chamamos de raias ou piscinas, alguns objetos de fluxo para demonstrar, né, a ordem em que as atividades são executadas ali naquele processo, alguns objetos para estabelecer conexão entre esses objetos de fluxo e também alguns artefatos para trazer aí algumas informações adicionais. Então eu peço que vocês depois façam uma leitura e sempre que tiver, né, dúvidas sobre esta simbologia, que vocês consultem este material aqui, tá? Eu vou já acessar aqui o Visage, eu vou abrir aqui o software para a gente ver dentro do próprio Visage como adotar esta simbologia. Esse primeiro elemento gráfico que ele mostra aqui no meu diagrama já é o que eu estava explicando lá para vocês na simbologia, que é o conceito de raia, tá? Então eu estou movimentando aqui o objeto, tá? Vocês podem perceber que dentro do meu palco aqui eu posso arrastar os objetos aqui para cima, para baixo, direita e esquerda. Isso aqui é um diagrama, né? Então aqui nessas abas aqui em cima você tem algumas ferramentas aqui que eu posso utilizar também dependendo do que eu quero ver. Se eu estiver modelando mais de um diagrama simultâneo, eu poderia clicar aqui em diagrama, ele mostraria quais são. Este executar o workflow você não vai conseguir rodar agora, porque você precisaria instalar o Visage Studio. Nós estamos usando aqui o Visage Modeler, é um passo após a modelagem, tá? Quando você terminar o teu modelo, você pode clicar aqui para visualizar a tua simulação assim mais em uma tela cheia, onde ele ocultaria todas as barras aqui, né, e deixaria só o teu modelo na tela, tá? Ao término da modelagem você pode validar para verificar se tem algum erro no teu diagrama, né? E aqui alguns recursos também que você pode gerenciar no sentido de você acrescentar e salvar numa base de dados específica. Por enquanto nós não temos nada aqui, mas eu posso, conforme eu ir salvando alguns modelos, eu posso depois ter alguns elementos específicos que eu possa reutilizar, tá? E de resto aqui é ferramentas mais de edição de texto, onde o próprio texto, igual vocês estão vendo aqui, processo 1, eu já posso, né, você pode ver que ele já está em negrito, mas eu poderia colocar em itálico, sublinhado. Então, ferramentas de edição de texto, como qualquer editor de texto que vocês provavelmente já usaram bastante. Nesta aula eu vou aproveitar aqui e já mostrar para vocês como utilizar esses elementos, né, que eu tenho aqui, por exemplo, na paleta. Então, como qualquer ferramenta de desenho, quando você seleciona, né, um objeto gráfico na tela, você tem aí a opção de dar um Ctrl C e um Ctrl V, né? Por isso que nós temos aqui o copiar e colar, é porque eu posso duplicar, por exemplo, esta raia aqui, né? Então, o conceito de raia, se vocês olharem lá no material no PDF que eu disponibilizei para vocês, a gente usa uma raia para agrupar, né, e organizar elementos de um processo de uma forma, né, que faça sentido aí o fluxo, né, para exemplificar, por exemplo, para a área de negócio, né? Lembrando que essa aqui é uma linguagem não técnica, então onde fica fácil entender qual é o fluxo de execução de um processo justamente através desses elementos gráficos. Eu só vou duplicar aqui a raia, porque se vocês olharem aqui na paleta, o elemento aqui raia, tá vendo que seria esse que nós chamamos aqui de pool, eu até posso arrastar ele aqui, né, para criar uma segunda, tá? É o caso que eu fiz aqui de clicar e arrastar ele.
Mas eu posso também, né, na medida do possível, se eu quiser, só, né, dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V e duplicar esse cara. Eu vou explicar para vocês o que eu estou fazendo então nesse primeiro momento. Então, aqui é só para exemplificar que eu poderia ter aqui duas raias, você poder delimitar, né, ou diferentes setores da empresa, né, a interação entre processos de diferentes setores, ou então um processo interno da empresa com uma entidade externa, tá? Eu vou chamar então essa entidade aqui de cliente. Vocês podem ver que quando eu clico aqui eu consigo editar o texto. E eu vou chamar esse processo aqui de processo de confirmação de pedido. Imagine que tem um primeiro momento onde o cliente pediu uma cotação para a empresa, né? Ele pode, por exemplo, ter entrado em contato ou por e-mail ou por telefone, entrou em contato com a empresa, pediu uma cotação. E aqui eu vou modelar como é que funciona a partir desse momento que eu estou enviando essa cotação para o cliente. Eu fico aguardando o cliente, né, confirmar ou não essa cotação para dar sequência, né, nesse processo até o momento de entregar uma mercadoria para o cliente, tá? Então, basicamente é isso que eu vou modelar aqui nesse primeiro momento, só para mostrar para vocês como utilizar, né, então essa notação de uma forma já prática, ao invés de eu simplesmente ficar só seguindo o PDF que eu já disponibilizei para vocês. O PDF, então, quando vocês tiverem dúvida, tá? Vocês podem ir lá e consultar aquele material de apoio, mas eu acho que é mais válido eu já fazer aqui de uma forma prática usando a própria ferramenta, tá? Então aqui eu tenho na minha paleta todos os tipos de eventos, tá? Eu tenho evento de fim, de início, evento intermediário. Então quando você vê aqui esse círculo com uma linha simples, tá? Uma corzinha aqui verde, né? Ele tá em verde, é um evento de início. Eu tenho evento de fim também, quando finaliza aquele processo, né? E no decorrer do processo pode ser que eu tenha alguns eventos intermediários. Nem sempre isso acontece, mas ele também ocorre com uma certa frequência, tá? Para o processo ser executado de ponta a ponta, nós temos aqui tarefas e subprocessos, tá? Então, tarefa é qualquer atividade que vai acontecer ali dentro, né, do processo para aquele processo ser executado. E eu tenho aqui alguns subprocessos quando eu preciso, né, às vezes agrupar aqui algumas atividades para mostrar que dentro daquele processo mãe eu tenho ali, né, algumas atividades que são executadas ali. Então, isso aqui não é muito também corriqueiro nós usarmos, né, só quando aquilo que eu estou modelando tem um nível de complexidade um tanto alto, mas comum é eu usar aqui os eventos de início, fim e intermediário, as tarefas e os gateways, que são onde ocorrem ali alguma tomada de decisão. Então eu vou começar aqui a usar alguns itens desses, né, alguns objetos, só para exemplificar como é que isso funciona. Então imagina que eu estou aqui iniciando, né, um processo, que é esse processo de confirmação de pedido. Percebam que eu cliquei no objeto aqui e arrastei ele para a área, aqui para a raia específica, e ele estando selecionado, sempre ele já mostra aqui, ele já exibe para vocês, que eu posso adicionar na sequência aqui algum objeto. Seriam os objetos que fazem sentido. Vocês podem ver que aqui o cursor já ficou, também aqui piscando, tem aqui o cursor, que eu posso inserir algum texto, né, no sentido de dar um nome aqui a este evento, tá? Se eu clico fora, né, aí ele some, né, essas opções. Mas aqui eu estou dizendo então que eu estou iniciando um processo, tá? Quando você está iniciando um processo, esse tipo de início ele pode estar também condicionado, né, a algum evento em específico. Por isso que nós chamamos isso aqui de eventos, né? Tanto eu indo por esse menuzinho drop down aqui na paleta, tá, que eu cliquei aqui, ó, quanto clicando com o botão direito em cima dele e escolhendo a opção de tipos de evento,
vocês vão perceber que existe mais de um tipo de evento. E o que eu escolhi por enquanto é esse, que ele não está atrelado a nenhum evento específico. Mas ele poderia estar condicionado, por exemplo, a um timer, ou seja, esse processo só se inicia depois de tantos minutos, tantas horas, tantos dias. Ele poderia estar atrelado a uma mensagem, né, que ele precisa receber algum tipo de mensagem para iniciar, a um sinal ou a outras condições, tá? Eu vou começar do mais simples e conforme a gente for avançando no treinamento eu mostro alguns mais elaborados, tá? Então aqui ele não está atrelado a nenhuma condição específica, tá? A um evento específico, mas vou clicar aqui com o botão direito e vou atrelar aqui uma tarefa a ele, tá? Aí depois a gente vai vendo se faz sentido ou não. Imagina que a primeira tarefa desse processo justamente é mandar uma mensagem para o cliente. Então, a partir do momento que ele se inicia, a primeira tarefa é enviar uma mensagem para o cliente para informar, né, para passar para ele essa cotação, né? Então, eu estou colocando aqui o nome da tarefa em específico, vou chamar aqui de enviar cotação. E estou clicando aqui fora para vocês verem, então ficou o texto aqui editado. Essa tarefa, ela pode também ter um tipo específico, da mesma forma que o evento de início, eu mostrei para vocês que ele tem tipos específicos. Aqui também no menuzinho drop down, vocês vão ver que existem vários tipos de tarefa, né? Tarefas que requerem, né, uma pessoa ali para executar, né, que seriam tarefas de usuário, tarefas de serviço, onde ela já roda de uma forma automatizada, tarefas de envio e recepção de mensagens, tarefas onde eu posso ter ali um script, né, ele roda ali algum tipo de script para executar, tarefas manuais, né, e tarefas mesmo atreladas a regras de negócio. Então eu posso ter também aqui uma regra de negócio específica, né, para condicionar a execução dessa tarefa. Neste momento eu vou usar aqui então uma tarefa de envio, onde eu estou fazendo o que? Eu estou enviando para o cliente, né, então essa cotação. Então aqui no tipo de tarefa seria tarefa de envio de mensagem, né? Na anotação BPMN eu tenho também esses elementos aqui na paleta, onde eu tenho o fluxo de sequência, que é uma linha contínua com uma seta, que ele demonstra, né, a sequência como ocorrem aqui ou os eventos ou as atividades. Então é basicamente essa setinha que vocês já estão vendo aqui. Eu tenho aqui uma linha tracejada, que é a associação, quando eu quero associar algum elemento, algum objeto aqui, a alguma informação adicional. Por exemplo, se eu quisesse falar que para enviar essa cotação eu tenho que acessar alguma base de dados específicas, pegar lá, né, as informações do cliente, eu poderia usar esta associação em conjunto com alguns artefatos que eu tenho aqui embaixo, como por exemplo a origem dos dados, né, de onde eu vou trazer essa informação, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês agora nesse exato momento é essa setinha aqui, que é o fluxo de mensagem. Então, se eu clicar aqui e arrastar, eu posso fazer o seguinte: eu posso atrelar aqui, então, este enviar cotação com a entidade cliente, porque é uma tarefa aqui que eu estou dizendo que ela se ela não é totalmente automatizada, ela é semi-automatizada, né? Onde eu estou aqui informando, né, o cliente, passando as informações que foram solicitadas sobre uma cotação de mercadoria. Na sequência, eu poderia ter aí a continuidade deste fluxo a partir de algumas condições específicas. Então imagine que a partir do momento que eu enviei a cotação, eu fico aguardando o cliente, né, confirmar essa cotação, tá? Se ele não confirmar, eu cancelo, né? Se ele disser que não, né, que ele não aceita, né, o valor que eu estou passando para ele, eu posso cancelar esse pedido. Então aqui eu posso novamente clicar, né, para selecionar o objeto e arrastar aqui o gateway, ou eu posso vir aqui também, né, clicar e arrastar. A diferença é que se eu vier por aqui e arrastar, ele não ficou automaticamente ligado aqui com o objeto, né? Então estou aqui clicando e excluindo. É mais prático eu clicar aqui no objeto e arrastar ele, ó, porque aqui ele já vem na sequência, né? Então ele já fez essa ligação.
Este gateway, né, de decisão, então, aqui também tem tipos de gateways, da mesma forma que todos os outros objetos que eu já mostrei até então. Então, vocês podem ver aqui que tem um gateway baseado em evento, né? Nesse momento, eu não vou explicar todos, tá? Eu só vou dizer que justamente esse é o que me interessa. Estou clicando aqui e estou escolhendo o tipo de gateway baseado em evento, porque aqui eu vou ter dois eventos. Um evento que é a confirmação propriamente dita, tá? Então, eu estou aguardando uma confirmação, eu poderia ter aqui na sequência uma atividade, né? Que eu estou chamando aqui de confirmação do cliente. E da mesma forma que aqui eu enviei uma mensagem, então isso aqui foi uma mensagem de retorno, né? Aqui foi uma mensagem de recebimento. Se eu também vier aqui escolher o tipo de tarefa, eu poderia ter aqui uma tarefa de recebimento de mensagem, né? Só que neste caso, o fluxo aqui no sentido de informação, né? O fluxo da mensagem, nós vimos que primeiro foi no sentido da empresa para o cliente, agora é o cliente, né, que está retornando para a empresa. Então eu posso vir aqui também e fazer essa ligação, ó. Então, quando vocês fizerem essas ligações, a gente só precisa garantir, porque como depois eu posso criar aí também um workflow a partir do momento que eu for, que eu tiver uma outra ferramenta que seria o Bizag Suite atrelado aqui a essa modelagem, se essa ligação aqui não tiver correta, ou se ela estiver solta, né, por exemplo, se eu soltar aqui, ela não está ligada a ninguém, certo? Então, quando eu posiciono aqui, vocês podem ver que ele dá para ver que ele fez uma ligação. Isso é importante porque, inclusive, se eu mandar validar aqui nesse exato momento, se alguma sequência que não fizer sentido, por exemplo, esse gateway não é um tipo de elemento que eu uso para associar duas entidades aqui, né, duas tarefas. Esse fluxo não faz sentido no sentido de uma raia se comunicando com uma tarefa, ele já me geraria alguns erros aqui, né? Então, vocês podem ver aqui que, ó, se eu clicar aqui, ó, foram encontradas mensagens de erro na validação do diagrama. Se eu der um OK, ele pode mostrar aqui, ó, que neste caso o fluxo, né, justamente aqui o fluxo com o gateway, ó, né, ele está dizendo que aqui o que acontece, né? Ele serve para unir ações. Por que ele está dando mensagem aqui? Porque nesse sentido, pessoal, toda vez que eu uso um gateway, eu tenho que ter aqui um sim e um não. Eu não posso ter só o caminho feliz. Aqui é o caminho feliz onde o cliente, né, confirmou. Mas eu tenho que ter aqui também, né, um caminho alternativo, que seria, por exemplo, se o cliente não confirmasse. Ou uma outra condição. Imagina aqui o seguinte, que dependendo da confirmação do cliente, eu poderia ter aqui associado a essa tomada de decisão um evento intermediário que também está atrelado à execução desse processo. Por exemplo, eu teria aqui um evento intermediário, que é o símbolo que nós temos ali na paleta, e se o cliente confirmou, eu tenho um prazo de até 10 dias úteis para entregar essa mercadoria. Então eu posso vir aqui, escolher, né, um tipo, com o botão direito aqui, um tipo de evento. Vocês vejam aí que tem um tipo timer. E eu posso dizer o seguinte, né, que estou atrelando aqui, além da confirmação, prazo de entrega, né. Também, novamente, com o botão direito, eu posso editar aqui um texto e atribuir aqui uma legenda. Então, eu estou colocando aqui 10 dias úteis. Então, o que está sendo exemplificado aqui, basicamente, é que tenho duas condições aqui. A gente viu que esse gateway é um gateway baseado em eventos. Eu tenho aqui um evento, que é por isso que ele estava dando ali um erro, né? Ele não tinha nenhum evento associado a ele. Então, eu tenho um evento que envolve uma atividade de confirmação, mas tem um evento de tempo aqui. Se o cliente confirmar, mas eu não entregar também dentro desse tempo, né, pré-estabelecido, eu basicamente faço o quê? Eu venho aqui, ó, e cancelo esse pedido. Então, estou dizendo, né, ó, que eu posso cancelar esse pedido se uma daquelas condições não for atendida. Então, teve a confirmação? Não teve, você cancela o pedido. Confirmou, mas conseguiu entregar dentro do prazo útil?
Se não entregou, é o próprio cliente também que não aceita também que eu entregue depois desse prazo que foi pré-estabelecido. Então eu cancelo esse pedido, tá? Continuando aqui no caminho útil, na sequência, se houve aqui uma confirmação do cliente, eu poderia simplesmente criar aqui uma tarefa que seria de enviar pedido. Essa tarefa de enviar pedido, ela pode ser manual ou ela pode ser uma tarefa que envolve pessoas, no sentido de eu tenho aqui um setor de expedição, logística. Então, acho que faz mais sentido aqui esse tipo de tarefa ser uma tarefa do tipo usuário, porque eu tenho aqui pessoas que executam, mas não necessariamente uma tarefa manual. E uma vez enviado o pedido, eu poderia ter aqui ainda uma tarefa de confirmação, uma nova tarefa aqui também de mensagem, que seria a confirmação do cliente de recebimento, né? Porque aqui eu tive uma confirmação do cliente, no sentido que ele confirmou a cotação, mas aqui é uma tarefa de recebimento mesmo. Então vou chamar ela aqui de pedido recebido. E aqui vai ser uma tarefa então também do tipo mensagem. Só que aqui eu estou também recebendo, né, uma mensagem, receber, né, uma mensagem, onde o cliente novamente está me informando que recebeu o pedido, porque enquanto ele não confirmasse recebimento, esse pedido ainda está em aberto, né? A partir do momento que ele me informar que ele recebeu o pedido, eu posso finalizar. Deixa eu só dar uma ajeitadinha nessa seta aqui para ficar mais visível aqui. Perceba que você consegue modelar também essa linha, né, no sentido de contornar ela aqui. Recebi essa confirmação de pedido, né, que o pedido foi entregue, o pedido foi recebido, eu posso agora sim finalizar o pedido. Então aqui eu estava cancelando, porque uma dessas condições não foi atendida, ou não foi atendido o prazo, ou não teve uma confirmação, uma aceitação, né. Aqui eu estou simplesmente, né, acrescentando uma legenda dizendo que esse pedido foi finalizado. E aqui então eu tenho o meu primeiro modelo, né, onde eu usei aqui alguns elementos da simbologia. Então nós vemos aqui que nesse modelo eu utilizei alguns eventos. Tivemos eventos de início, né, eventos de fim. Esse aqui, inclusive, ó, esse evento de fim, cancelar pedido, eu poderia até especificar aqui um tipo para ele, né? Ó. Clicar aqui se fizer sentido. Para esse contexto aqui, como não existe aqui, né? Se a gente olhar aqui, você não tem nenhum que seja de timer, por exemplo. Vamos imaginar que eu cancelei porque eu não atendi o prazo, né? Eu poderia adicionar, mas como não tem, então não faz muito sentido. Aqui já está implícito que o cancelamento é porque não atendeu ou esta condição ou esta condição. E aqui também já está bem implícito que ele foi finalizado porque o pedido foi entregue ali, né, e o cliente recusou o recebimento. Então, hoje eu estou finalizando essa aula. Nas próximas aulas nós vamos criar aí novos cenários baseados em outros contextos, e à medida que nós formos evoluindo vai ficar mais claro, né, quando usar aqui cada um desses elementos gráficos. Vejo vocês então na próxima aula.